Boa tarde, professor. Meu nome é Ian e eu vou apresentar agora o case da startup Kinit, destacada pelo exame, da KPMG. Então, o foco dessa apresentação é entender como a empresa funciona, como ela está inovando no campo da triagem molecular com a tecnologia quântica, os seus benefícios, desafios e as perspectivas futuras em relação ao seu trabalho. A gente vai ver a primeira agenda do guia, com o sumário. Então, ele está organizado em 9 partes. A gente vai começar com uma introdução sobre o cenário. A gente vai seguir com a visão geral da Kinit. Depois eu falarei da tecnologia que a empresa desenvolve, suas aplicações, benefícios esperados, desafios, impactos econômicos e sociais e as tendências futuras e, por fim, a conclusão. Para começar, a gente tem que contextualizar quem é Kinit. Então, o Brasil, ele já vem se destacando no ecossistema de inovação com startups de biotech e deptech, e a Kinit surge nesse contexto como uma empresa que vai propor acelerar os processos de pesquisa molecular, uma triagem de moléculas, diagnóstico e descoberta de fármacos com técnicas mais precisas, rápidas e acessíveis. Esse tipo de inovação pode trazer vários benefícios, como reduzir os custos, o tempo e permitir avanços científicos que beneficiam toda a cadeia da saúde. E agora, para apresentar uma visão geral da startup, sua história por trás, quem atua, onde atua. Então, a Kinit foi fundada em 2023, ela está localizada em São Paulo. Os fundadores incluem especialistas com PhD, com atuação em pesquisa e desenvolvimento, ciência da computação, bioquímica e eletroquímica. A empresa ainda está em estágio de produto técnico, com um protótipo funcional do chip, que eles fazem para ver o trabalho deles. Em validações iniciais, seleção no prêmio, tem uma seleção já no prêmio global de Technovator. E a missão deles é tornar a triagem molecular mais rápida, acessível e precisa com o uso de sensores químicos e eletroquímicos. Quânticos, com sensores quânticos e eletroquímicos. Então, essa é a ideia principal por trás da Kinit, promover através de um chip, a produção, através da produção desse chip, melhorar, tornar a triagem molecular mais rápida e acessível sem precisar de uso de sensores quânticos e eletroquímicos, Então, para dar uma continuada no trabalho, falando um pouquinho sobre a tecnologia e o produto deles, Então, a tecnologia central da Kinit é criar um sensor quântico eletroquímico que utiliza um chip com eletrodos de nano-ouro de silício operando em condições fisiológicas. E o que ele faz? Ele mede a afinidade molecular, de modo label-free, em tempo real. E então, o que isso vai fazer? Isso vai permitir detectar interações biomoleculares sem a necessidade de marcações ou marcadores químicos, que pode reduzir complicações, pode aumentar a precisão e diminuir o tempo e o custo dos experimentos. Então, para entender melhor o valor dessa proposta, vejamos como elas comparam com tecnologias existentes. As tecnologias tradicionais como ELISA, SPR, colorimetria, métodos de marcação têm limitações. Elas vão precisar de marcadores, que no caso é o label. E a Kinit está criando esse sensor label free. Ele não vai precisar desses marcadores. E o problema dessas ferramentas tradicionais que utilizam esses marcadores, é justamente a lentidão. Eles são bastante custosos e requerem volumes grandes para poderem trabalhar. Não necessariamente eles operam bem em certos ambientes fisiológicos ou em alta escala. A Kinit, então, ela se posiciona como uma alternativa superior, nesse aspecto, já que o chip deles vão trazer resultados em menor tempo, não vão ter menos reagentes e possivelmente um menor custo, e vai ser uma forma mais fácil de apresentar isso para outras pessoas, e ele também vai se tornar mais adaptável. Consequentemente, vamos ver onde essa tecnologia pode ser aplicada. As aplicações já previstas em relação ao chip incluem uma triagem molecular em descobertas de medicamentos, identificação de moléculas ligantes pequenas e grandes, potenciais diagnósticos moleculares, testagem de interações bioquímicas, avaliação de afinidade em processos de biotecnologia
E sua plataforma é útil para empresas farmacêuticas, laboratórios de diagnóstico, centros de pesquisas, biotechs. Então, em resumo, onde quer que haja necessidade de medir, como moléculas de interagem, né, como moléculas interagem, a Kinect vai estar ali, tornando uma aposta, não, digamos que seria uma melhor alternativa em relação às formas tradicionais de fazer esse tipo de caracterização. Há também dados de tração, né, ou de validação inicial que podem mostrar que essa proposta está ganhando mercado ou reconhecimento. Então, dando continuação à apresentação, em relação agora ao tracionamento e reconhecimento. A gente viu falando sobre as aplicações principais, né? E agora a gente vai falar sobre tracionamento e reconhecimento, desculpa. Então, embora a empresa ainda seja jovem, a Kinect foi selecionada no Prêmio Global da Technovator Brasil de 2025 pela KPMG. Então, indicando, né, um reconhecimento pela inovação, ela possui um CNPJ ativo em São Paulo, tem uma equipe técnica com PhDs, possível protótipo, ou um produto pronto já para demonstração. Também aparecem plataformas como a F6F, como a DeepTech, de Molecular Screening, e X Elementos, então vai demonstrar uma atração inicial e validação no mercado, já que é muito importante para o trabalho dela, né? Ter esse tipo de validação apresentado no mercado, que você tem um portfólio bom para o que você está trazendo para ele. Então agora a gente vai explorar esses benefícios, né, que essa solução pode trazer. Então os benefícios esperados foi diversos. A gente já viu, falou um pouquinho dele sobre, a gente vai falar um pouquinho mais aqui nesse slide, né, que é uma maior rapidez na triagem molecular, uma maior acessibilidade, né, um custo menor, talvez reagentes reduzidos, menos infraestrutura pesada, uma precisão mais elevada, né, especialmente em baixas concentrações de moléculas, e um acesso a medições em tempo real em ambiente mais próximo ao fisiológico. Potencial para um processamento maior, né, mais alto, permitindo muitos testes simultâneos ou em escala. Por outro lado, desafios que precisam ser vencidos. E a partir daí eu vou deixar com a minha dupla Amanda. A apresentação a partir dos desafios e limitações do Quinit, que apesar dos benefícios que ele tem, enfrenta também alguns desafios, como escalabilidade de produção, validação clínica, regulação, aceitação de mercado e o custo inicial de P&D. A escalabilidade e validação clínica, o primeiro é a necessidade de expandir a produção de forma escalável e crucial, e obter a validação clínica de nossa tecnologia, a regulação e a aceitação de mercado. Já precisamos navegar pelas complexas regulamentações e garantir uma ampla aceitação do nosso produto no mercado. E no caso do custo inicial de P&D, há também o desafio do custo inicial de pesquisa e de desenvolvimento. E falando sobre impactos econômicos, a nossa solução tem o poder e tem o potencial de gerar impactos econômicos significativos, com a redução de custos em P&D, atração de investimentos, criação de empregos qualificados e expansão internacional. A redução de custos e investimentos, a gente prevê uma redução nos custos de P&D, isso para a indústria, além da atração de novos investimentos para o setor de Deep Tech no Brasil. Empregos e expansão. Isso resultará na criação de empregos altamente qualificados
e também possibilitará a expansão internacional, que seria da tecnologia brasileira. E também falando de impactos sociais, no âmbito social, a Quinity busca revolucionar o acesso à saúde, com o acesso que seria democratizado. Nisso, nossa missão é democratizar o acesso a diagnósticos moleculares de alta precisão, a saúde e custos que esperamos avançar, a saúde personalizada e contribuir para a redução geral de custos em saúde, ética e regulação, que, no entanto, devemos estar atentos às questões éticas e regulatórias que acompanham essas inovações. E, e as tendências futuras. E olhando para o futuro, a gente vê outras tendências, né? Várias tendências vindo aí, sabe, promissoras, como a tecnologia quântica, IA, que a evolução da biotecnologia quântica caminhará lado a lado com a integração de IA para análise de dados. A, a, miniaturi, a miniaturização e automação, que haverá um foco contínuo na miniaturização e automação dos processos de triagem e expansão global, que é claro, a expansão internacional, que é uma meta-chave para levar a nossa tecnologia ao mundo. E como conclusão, a Quinity, que é a inovação em triagem molecular, que tem esses benefícios que superam os desafios e tem esse potencial impacto econômico e social significativo. E acreditamos que os benefícios de nossa tecnologia elas superam sim os desafios com esse potencial ainda maior econômico e ainda por cima social. É isso, obrigada pela atenção.